Olá, hoje vamos falar sobre caminhos. Se nós pudéssemos ter gravado um momento muito interessante lá da igreja, da Assembleia de Antioquia, nós íamos ver ali Paulo de Tarso, Barnabé, outros representantes da casa, e entre eles o evangelista Lucas. O que seria o evangelista Lucas? Então eles estavam ali conversando, animadamente, sobre essa questão dos seguidores de Jesus. Se chamavam essas pessoas de caminheiros, homens do caminho. Isso, são aqueles que caminham. Então Lucas, com a sua acuidade extraordinária ainda de um jovem médico, muito retumbante, Então ele disse assim: posso sugerir uma coisa? Esse negócio de chamar os seguidores de Jesus de homens do caminho, de pessoas do caminho, tudo, isso é muito complicado, porque existem vários caminhos. Você pode estar no caminho do bem, você pode estar no caminho do mal. Vou chamar você de homem do caminho, eu tenho que explicar que caminho que é esse. Então ele coloca essa situação para aquela assembleia. Por que nós, então, se nós não seguimos o Cristo, por que nós não nos chamamos de cristãos? E ali começou a ser chamado de cristão aquele que segue Jesus. Porque Jesus é o Cristo. Cristo em grego significa iluminado. Então Jesus, o iluminado. Então eu sigo o iluminado. Então eu sigo o Cristo. Então eu sou cristão. Esse momento que aconteceu em Antioquia, ele é um momento que a gente pode trazer para os nossos dias. Por quê? Eu também estou no caminho, você também está no caminho. Mas que caminho que nós estamos? Quais são os caminhos que nós escolhemos? Eles são muitos, são variados. Eles bifurcam aqui, bifurcam ali. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai acabar entrando num beco sem saída, ou num labirinto que nós vamos ter que chamar aí todas essas lendas antigas, pegar o fio de Ariadne para poder sair desse labirinto. Muito bem, minha gente. Cuidemos dos caminhos que nós escolhemos. Quando nós saímos para ir para algum lugar, nós vamos caminhar. Cuidemos para onde eu estou indo. Você vai sair da sua casa? Vai a algum lugar? Qual o caminho? Onde esse caminho vai te levar? Qual o caminho que você vai escolher para chegar até lá? Parece uma coisa assim muito lógica e muito, talvez, não tão importante de pensar, porque nós fazemos isso todos os dias. Acontece que a maioria faz isso sem fazer uma reflexão. Então, por exemplo, eu recebo um convite para uma determinada situação qualquer e eu saio para este caminho que me leva lá. Então, antes de eu chegar lá, ou antes de eu aceitar, ou antes de eu começar a caminhada, eu devo fazer uma reflexão. Será que vai ser bom para mim isso aí? O que eu estou levando para esse encontro, para esse local, para essa situação? E voltando, o que eu vou trazer de lá? O nosso tempo está muito pequeno. Está muito pequeno mesmo. A Terra, a cada dia, a cada segundo que nós vivemos aqui, ela está se aproximando mais de pegar as frequências do núcleo da galáxia, pelo processo da precessão dos equinócios. Que nós estamos vivendo, essas yugas, ou essas eras. Nós entramos agora na era que a Terra está cambaleando, ela gira cambaleando, e ela vai virar o seu rosto para o eixo, para o núcleo da galáxia. Isso vai alterar o campo eletromagnético dela, como já está alterando, Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque dependendo do caminho que eu tomar hoje, eu posso estar quase mal amanhã, ou se não estar mal amanhã. Por quê? Por causa das frequências. Todo lugar que eu vou, que você vai, está cheio de frequências. Analisa antes que tipo de frequência tem esse lugar. Você pode fazer isso porque você conhece as pessoas, você conhece a situação que você vai viver. Então use a tua acuidade, a tua percepção espiritual
para entender o que pode ser que vai te acontecer quando você voltar para casa. Nunca se esqueça, quando eu saio, eu levo alguma coisa que eu estou levando as minhas propostas, aquilo que eu sou, as minhas frequências. E lá chegando, eu vou distribuir essas frequências. E essas frequências podem entrar em sintonia com as mesmas frequências de lá. Ou pode ficar abaixo, ou pode ficar muito acima. Então eu vou voltar com muitas respostas para mim. Nossa, o ambiente não foi bom, porque a minha frequência estava superior. Nossa, aquele ambiente lá foi terrível, quando na verdade não foi, porque a minha frequência está inferior. Então vamos cuidar de nós antes de tomar qualquer caminho. O melhor caminho é o caminho do meio, ou seja, o caminho da lei de Deus. Quando a gente estuda todas as civilizações antigas, todas elas falam nisso. Os indianos chamam isso de Dharma, né? Os egípcios de Mit, outros de outros nomes. E na Bíblia é chamada de fruto da árvore da vida. Então, o que eu estou fazendo enquanto eu caminho? Eu estou caminhando nos beirais do caminho do meio, eu estou caminhando no caminho que me leva a uma situação melhor. O caminho do meio, ele é organizado, ele vive em função das leis divinas, das leis de Deus, que o Espiritismo traz para nós com muita propriedade. Esse é o caminho do meio. É o caminho que me obriga a ser disciplinado, que me obriga a ser justo, que me obriga a não julgar, que me obriga a buscar fortalezas em situações mais superiores, por exemplo, a minha fortaleza em Jesus, a minha fortaleza no Cristo. Como Paulo de Tarso falava, onde você justifica a sua fé? Você justifica a sua fé em quê? Num tótem? Num tabu? Você justifica a sua fé num copo de bebida? Você justifica a sua fé numa pessoa comum do seu dia a dia? Em que você justifica a sua fé? Então a melhor justificação da fé é em Deus, através do Mestre Jesus, que nos trouxe as informações desse caminho do meio. Importante pensar assim, importante refletir sobre isso. O mundo apresenta para nós muitas possibilidades, muitas. Mas acontece que essas possibilidades do mundo podem ser ilusões. Apenas ilusões. Que a gente incautamente entra nesse tipo de ilusão. E entra mesmo. Só lá na frente que vamos entender o erro que cometemos. Então vamos orar, mas antes vamos vigiar muito os nossos passos. A vigilância nos passos, a vigilância nos sentimentos, a vigilância naquilo que o coração me pede. E depois a oração, para que eu não caia nas tentações do mundo. Caminho do meio, caminho reto, caminho para Deus. Muita paz para você. Até o nosso próximo encontro.